Eu não posso dizer que esse seja o emprego dos meus sonhos, e também não posso dizer que eu não sou feliz com o meu trabalho. Aqui tem seus momentos bons, como também tem as fases difíceis, além das coisas que embrulham o estômago e que são tão comuns no meu cotidiano. O meu nome é Marcelo, tenho 38 anos de idade e trabalho como auxiliar de necrópsia em um dos maiores IMLs do Brasil. Esse não é o meu nome real, assim como eu não vou citar onde fica o local onde eu trabalho. Isso é por razões óbvias. Antes de eu contar o que eu presenciei, deixe-me contar um pouco a respeito da minha vida. Eu venho de uma família de classe média, onde todos mesmo tiveram como meta passar em um concurso público. Eu posso dizer que todo mundo que se propôs e se dedicou aos estudos conseguiram entrar. Os meus pais trabalhavam na Receita Federal. Os dois eram funcionários de carreira. O meu irmão mais velho trabalhava no IBGE e a minha irmã mais nova em uma televisão estatal do estado de São Paulo. Eu consegui passar em um concurso público para trabalhar em um necrotério. Eu estou há cerca de 12 anos e já vi de tudo que você possa imaginar. O período mais difícil que eu precisei enfrentar foi um incêndio em uma creche municipal há cerca de 5 anos. Por mais que você esteja acostumado com os cadáveres e com o estado que eles chegam aqui, sempre é um choque receber um corpo de um anjinho. É como chamamos as crianças que vêm para cá. E agora imagine receber de 15 a 20 de uma vez só. E ter que receber também os pais e os familiares que precisam reconhecer os corpos. Essa situação foi a mais triste de todas que eu já tive que presenciar. E ainda hoje, eu me lembro daqueles dias de desespero e que de vez em quando eu fecho os meus olhos, eu ainda vejo aquela pilha de anjinhos, aguardando do lado de fora da geladeira uma vaga na mesa de necrópsia. Eu quase abandonei esse trabalho naquele dia, assim como alguns colegas que também quase o fizeram. Mas eu sei de 2 que pediram exoneração, não por esse motivo, mas por outro acontecimento que, embora seja considerado normal, pois pode ser aterrorizante se você não estiver acostumado. Eu estava trabalhando em um outro pavimento nesse dia, quando recebemos vários pacotes. Pacotes é como chamamos os corpos recém-chegados. Eles foram descarregados em uma primeira sala, que era uma espécie de triagem, para depois serem encaminhados para os diversos setores, onde os legistas realizariam as autópsias. Esses 2 colegas que eram recém-chegados eram também bem jovens, e desde o primeiro dia eles trabalhavam com uma cara bem assustada, e nitidamente a gente notava que eles lutavam contra o que eles estavam sentindo. Durante o treinamento, a gente recebe alguns livros que explicam algumas situações que podem ocorrer com o corpo em decomposição. Dentre elas, durante o estágio conhecido como rigidez cadavélica, alguns membros podem se mover involuntariamente. Isso acontece pois os filamentos musculares de contração ficam permanentemente unidos. É nesse instante que pode haver uma movimentação brusca dos membros. Se eles estiverem estendidos, esse movimento tende a ser sempre em direção ao centro do corpo e pode ser influenciado por fatores como temperatura ambiente e até a causa da morte. Além disso, cadáveres também podem arrotar e peidar, pois a proliferação de bactérias no corpo resultam na formação de gases. Outra explicação para movimentos cadavélicos é a catalepsia, que é um problema do sistema nervoso que diminui drasticamente os batimentos cardíacos, dando a ilusão de que a pessoa morreu, mas que na verdade continua viva. Tudo isso é descrito nos livros
e quase todos por aqui já presenciaram esse fenômeno. O problema dos jovens de hoje em dia é não ter o hábito da leitura. Provavelmente eles pensaram que não precisavam mais estudar, porque já estavam empregados. Então, ao retirar um dos corpos do saco funerário e após o puserem deitado na maca, um dos braços do defunto se ergueu e da boca que estava levemente aberta saiu um som parecido com um gruído de dor. E foi o suficiente para os dois correrem dali para nunca mais voltarem. Não voltaram nem para os vestiários para trocar de roupa e buscarem seus pertences. As roupas permaneceram dentro dos armários por um bom tempo, até que foram retiradas para que os novos funcionários pudessem utilizar os armários. Agora eu presenciei algo que realmente me deixou muito perturbado. Eu contei esse pequeno episódio para ilustrar o fato de que eu estudei muito sobre as coisas do meu trabalho. Então eu sei reconhecer quando eu estou diante de um fenômeno físico. Durante todo o tempo que eu trabalho aqui, eu nunca estive cara a cara com um acontecimento que não pudesse ser explicado ou compreendido, até uma certa noite. Foi durante uma partida da seleção brasileira na Copa de 2002. Eu não me lembro bem qual foi o jogo, só sei que a partida seria transmitida de madrugada, tipo 2 da manhã. Praticamente todo mundo escalado naquele plantão havia faltado. Da ala onde eu trabalhava, apenas o meu setor estava funcionando. Apenas um legista e eu estávamos trabalhando. Ele reclamando o tempo todo por ter senso de responsabilidade e por isso estava perdendo a partida, e eu, por não ligar para futebol, estava nem aí, apenas fazendo o meu trabalho. Foi quando ele ligou um pequeno rádio e o sintonizou na partida. Ficamos então trabalhando e prestando atenção na partida, até que uma sequência de sons chamou a nossa atenção. Eram várias batidas, como se alguém estivesse batendo em uma madeira. Eram batidas cadenciadas e sequenciadas, e logo deu para perceber que não eram sons involuntários. Alguém ou alguma coisa estava produzindo aquelas batidas. Eu me lembrei imediatamente de uma história bastante conhecida. No meio de um necrotério que havia recebido um corpo com um rato dentro do saco, que quando foi posto dentro da gaveta refrigerada, o mesmo ficou desesperado tentando fugir e ficou se batendo contra a porta do freezer, o que causou pânico entre as pessoas que trabalhavam no local. Logo imaginei que pudesse ser algo parecido acontecendo ali. E poderia até ser, se o barulho não estivesse vindo do lado de fora da sala onde nós estávamos. E se o som também não estivesse aumentando gradativamente a sua intensidade. O médico parou o que estava fazendo e me perguntou o que estava acontecendo. Eu desliguei o rádio e respondi que eu sabia tanto quanto ele, e nós ficamos em silêncio por um bom tempo aguardando para ver o que acontecia até que os barulhos cessaram. Onde estávamos estava completamente vazio. Nem o porteiro havia ido trabalhar naquela noite. A portaria estava trancada e a chave estava pendurada perto do balcão da recepção. Então não tinha como ninguém entrar ali. E antes que retomássemos o nosso trabalho, do nada começamos a ouvir um som de alguma coisa sendo arrastado. Tudo estava acontecendo do lado de fora da sala onde estávamos. O corredor que dava acesso a várias outras salas da autópsia, todas as portas estavam trancadas. Então saímos da nossa sala e fomos observar o corredor, que, claro, estava também totalmente vazio. Notamos que o barulho continuava e que, na verdade, ele vinha de uma sala que estava desativada há cerca de 2 meses e que apenas servia para armazenar os corpos já liberados para o sepultamento. Essa sala era conhecida como Sala dos Indigentes. Então decidimos caminhar até lá para ver o que estava acontecendo. E ao abrirmos a porta, instantaneamente as luzes se apagaram. Em seguida,
as luzes de emergência do corredor acenderam automaticamente, indicando se tratar de uma queda de energia que talvez tivesse atingido todo o lugar. Ligamos as lanternas dos nossos celulares e apontamos para as gavetas, quando notamos que uma das gavetas estava aberta. Nós nos aproximamos e vimos que um cadáver estava lá dentro. Eu empurrei novamente a gaveta para dentro e acionei a trava, e foi nesse momento que a energia voltou. Esse aí até que tentou fugir daí, mas não é uma tarefa fácil, o médico disse antes de dar uma risadinha nervosa. Eu não estava achando graça nenhuma. Eu era bastante tenso. Depois que eu comecei nesse trabalho, essa foi a coisa mais estranha que eu já presenciei, até o que viria a acontecer logo em seguida. Já estávamos saindo da sala quando voltamos a ouvir aquelas batidas. Nós estávamos perto o suficiente para ver que as batidas vinham daquela gaveta. As batidas eram bem fortes, como se alguém estivesse ali dentro e tivesse desesperado para sair. Eu fiquei paralisado, congelado com o terror. O médico foi andando até a gaveta, mas antes que ele pudesse alcançar de dentro dela, veio do nada um urro gutural muito agudo. Era um gemido que parecia estar vindo das profundezas do inferno. O som era aterrorizante. Durou cerca de 10 segundos, mas que pareciam estar soando há muito mais tempo. Era um murro de agonia, de desespero. Era como um som de uma alma sendo torturada, como se estivesse sendo marcado a ferro e fogo. E foi um som mais macabro que eu já pude ouvir na minha vida. Eu tenho certeza que se eu vivesse 1000 anos, eu jamais iria esquecer daquele som. Saímos dali imediatamente e fomos para a portaria sem saber o que fazer e sem saber para quem pedir ajuda. Aquele corpo já havia sido autopsiado, então não poderia ser alguém ainda vivo que estava pedindo ajuda. Não havia nenhuma explicação racional para aquele som tão macabro. Então desistimos de tentar entender e apenas saímos dali e fomos embora rapidamente. No dia seguinte, eu voltei lá e fiz uma consulta nos bancos de dados a respeito daquele corpo. Ele estava identificado e, pesquisando o nome dele, eu cheguei até uma publicação do jornal que contou o que havia acontecido com aquele homem. Ele havia sido morto por linchamento após os vizinhos descobrirem que ele havia se aproveitado de uma menina de apenas 6 anos. A pobrezinha não resistiu e acabou falecendo no dia seguinte. A notícia contava que ele havia matado ainda a mãe da criança a facadas, e os gritos de dentro da casa acabou chamando a atenção dos vizinhos, que quando conseguiram entrar, deram de cara com aquela cena dantesca, e ali mesmo espancaram o homem até a morte. Estava explicada a razão da família não ter ido reconhecer o corpo daquele sujeito. O que é compreensível, que um crime tão horrível, uma verdadeira tragédia, faça com que o assassino seja repudiado por todos, até pela sua própria família. Conversando com o médico que havia presenciado o fenômeno comigo, ele me disse que provavelmente aqueles sons eram o espírito dele pedindo socorro ao se deparar com o que estava o esperando do outro lado. Antes de ser sepultado, ele ainda permaneceu por mais um tempo na gaveta, aguardando o prazo que o protocolo exige. Ninguém foi reconhecer o corpo dele. Ele foi enterrado em uma cova rasa, como indigente, apenas com a presença dos funcionários do cemitério. Não preciso nem dizer que eu não passei nem perto daquele setor do necrotério. Eu voltei ao meu dia a dia de trabalho normalmente, tentando esquecer o estranho fenômeno que eu havia presenciado. E de vez em quando eu lembro daquele som macabro que por muito tempo eu tive dificuldades para dormir. Eu tento me convencer de que deve existir alguma explicação lógica para o que aconteceu, mas lá no fundo do meu coração
Eu sei que aquilo não pode ser explicado. E sabendo do que aconteceu, eu espero que a versão que o médico deu seja real e que ele tenha uma eternidade de dor e sofrimento e que o espírito dele nunca mais encontre a paz.